faz muito tempo que eu penso em trazer o Dal Bastos, querido amigo, que já foi professor da estação, já deu aula algumas vezes na Estação das Letras. Sempre de começar, Dal, perguntando para o nosso convidado, né, que lugar, né, esse livro último ocupa, né, na tua escrita de ficção, né? Porque eu lembro das Tríplice Coração, eu lembro desse livro, tenho ele aqui, e é um livro que foi lançado, e depois você levou muito tempo para voltar a escrever ficção, né? Eu queria que você falasse um pouco assim do teu Eu trabalho. fazia um jornal alternativo chamado Luta e Prazer, 81, 82. E o jornal era ali na Lapa, era ainda a imprensa alternativa, tinha um jornal Lampião do outro lado, o jornal Em Tempo, o jornal Movimento. E para a gente foi muito clara a percepção de que o que a gente estava fazendo não tinha ressonância, que a gente era muito enlouquecido, se permitia um desabuso que acabava nos levando longe. Então, depois de 2 anos de muita badalação, o jornal fechou completamente. Mas quando fechou, eu tive a impressão de que eu precisava fazer alguma coisa com o que eu tinha experimentado com aquele coletivo lá, de brincadeiras com a linguagem e tal. E aí fui para casa e escrevi o Das Tripas Coração. Eu ouvi de Pink Floyd, Supertramp, música popular brasileira, e ia ali escrevendo, fazendo naquela máquina Hermes Baby, não tinha computador, não tinha nada. Mas para mim aquilo era fundamental. E tanto que quando o livro saiu em São Paulo, eu fui a São Paulo para ir à gráfica, pegar ali, né, o meu primeiro. E é como se a vida fosse mudar por conta da publicação do primeiro. Uma vizinha minha disse assim, Tal, você é tão esculhambado com a sua roupa, agora que você vai ser autor, vê se você compra as roupas melhores. E eu olhei para ela, assim, sabe, assim, pensando que ela estava ecoando de alguma maneira uma expectativa minha, mas que não ia se realizar. E de fato não aconteceu nada de diferente. Foi só um livro que eu lancei, fiz muito agito na época, show no Circo Voador, enfim, teve bastante matéria, Veja, isto é, Folha de São Paulo, enfim. Aí, em 87, eu escrevi já viajando, estava viajando pela Europa, escrevi um livro super maldito chamado Sniff. Quando acabou esse binômio aí das Tríplice Coração e Sniff, eu me senti muito vazio, numa crise tremenda. Não era só o pós-parto, é que eu não sabia o que fazer. E aí, ao mesmo tempo, eu me senti meio que talvez uma fraude, sabe? Tá bom, eu quero escrever livro, mas o que eu sei da literatura? Fiz um livro juvenis e até foram bem recebidos, né? Mas eu cansei dessa relação. Você não pode escrever qualquer coisa no livro infantil, juvenil ou infantil, mas eu não tinha para onde correr. Foi aí que eu fui para a universidade. Então, cheguei à universidade para fazer mestrado e doutorado com Costa Lima, lá na UERJ. Aham. A expectativa era de eu me nutrir e aí eu virar um escritor de verdade. Só que não. Eu comecei a ser alimentado, né, com tanta coisa. Passei muitos anos sem escrever nada, porque eu tinha que fazer uma dissertação e depois eu tinha que fazer uma tese, eu tinha que fazer um ensaio, não sei o que, não sei o que. Eram tantas as obrigações. Eu estava como professor substituto, ganhando R$ 965, eu lembro até hoje. E eu tinha que dar R$ 1.000 para o meu filho, em 2005. Aí eu mandei para o Alberto Spreger, da Renome do Mará, que estava na Ed Ouro, o meu novo romance, O Reima. Aí ele pega e me liga imediatamente. Dal, acabo de receber o seu novo romance. Quero que você faça um outro romance para mim em 45 dias. E vai se chamar Clandestinos na América. Aí eu falei, Alberto, você me liga querendo que eu faça em 45 dias o que me tomou 8 anos, que foi o tempo do Reima. Você acha mesmo que essa conversa faz sentido? Ele disse, faz, porque eu tenho US$ 5.000 para te dar de adiantamento. Aí eu comecei a escrever em 45 dias. Então foi uma encomenda de best-seller, fiz o best-seller, foi vendido nas lojas americanas em 3 vezes, de 3,30, loja de conveniência, foi assim. E aí encontrei o Ari Roth, eu disse, não, eu queria que você fizesse a biografia do Machado.
Aí eu fui fazer a biografia do Machado da Biblioteca Nacional. E aí ainda teve muita coisa, porque tive que fazer concurso, me preparar para concurso, depois as atividades acadêmicas, até que eu fui me aproximando da titularidade, aí veio um livro atrás do outro, inclusive a trilogia lagoana, né? Morte Certa foi o último, antes veio o Espiral, e antes do Espiral veio Mar Negro. Então, todo romance em 300 páginas e tal. Quando surgiu a pandemia, aí eu fiquei com medo de morrer. Aí eu disse, não, eu não vou fazer mais um romance, eu vou fazer histórias curtas. Se eu morrer depois da quarta, o meu filho lança um livrinho, entendeu? Em memória, uma coisa assim. Essa foi a ideia. E aí foi aí que foi surgindo o Difícil é Dormir. Agora, devo dizer a você que eu adorei fazer experiência, que já se desdobrou em outra. Tem um outro livro, Manobras de Retorno, Uhum. e tem um terceiro que está bem adiantado. Então, eu vou acabar fazendo 3 livros de contos assim, né? Um atrás do outro.